Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começou a nossa aula sexta desse intensivão de finanças bíblicas. Começou, aperte o play, isso mesmo. Que bom que você está aqui hoje. Estamos começando a nossa sexta aula desse intensivão de finanças bíblicas, com conteúdo rico de finanças à luz da Bíblia para você. Esse intensivão, que são 2 aulas por dia, é muito intenso, é muito conteúdo, com certeza, mas você tem que priorizar, porque depois você vai sentir saudade de mim. Prioriza 2 aulas por dia, meio-dia e 7, 21 e 47, são 28 aulas ao todo. Fica dentro do grupo do WhatsApp até o final para você receber o certificado de participação do curso. E também pega toda a frase da aula, que é importante. Aulas todos os dias, ao meio-dia e 7 às 21h47, horário de São Paulo. Sempre com conteúdo rico para você, com aprendizado novo, com base em princípios bíblicos importantes de administração das finanças. A aula de hoje está super especial. Boa noite a todos. Que bom que tem gente amando a aula de hoje, está assistindo a aulas. Vamos junto, com certeza. Eu quero saber, cadê os super comprometidos que vão sair do endividamento? Isso mesmo. Eu quero ver os super comprometidos. Quem está aqui? Escreve para mim os super comprometidos. A frase da aula do propósito não tem problema. A palavra da aula pode repetir sim. Quem disse que não pode repetir? Pode repetir sim. Você precisa estar ligado e anotar todas as palavras-chave de todas as aulas. Então, quer dizer que você está ligada. É um teste para saber se você assistiu a aula 1 mesmo. Olha que legal. Peguei você, né? Legal, estamos aí. Quero ver os super comprometidos aqui. Super comprometido são aqueles que realmente assistem às aulas, estão aqui marcando presença nas aulas ao vivo e também estão transbordando na vida de outras pessoas. Estão no propósito, dentro do propósito de Deus em suas vidas. Nós estamos no 3º dia desse intensivão de aulas que está acontecendo. O tema de hoje é a mente de um cristão próspero, ou pode ser falado como a mente do cristão que prospera. Vocês já assistiram às aulas anteriores? Então, nós já estamos na 6ª aula. As aulas 1, 2, 3, 4 e 5 vão sair do ar em algumas horas. Então, você precisa correr e botar em dia o seu conteúdo. Eu estou fazendo com você aqui uma verdadeira metanoia financeira. O que é uma metanoia? É uma mudança de mentalidade. E as aulas, elas são como uma sequência. Sabe aquela maratona no Netflix que tem uma continuidade? Sim, eu sempre me reporto, eu sempre menciono algo que já foi falado. Então, é importante você estar aqui e assistindo em dia para fazer essa ligação. E com a sua mudança de mentalidade, é importante para a sua transformação não perder nenhuma aula, com frase da aula e com palavra-chave. Isso mesmo. Quem não assistiu às aulas anteriores, quem está aí presente, legal, tem você aqui presente. É o seguinte, tem muita gente que mandou mensagem pedindo para as aulas ficar por mais tempo. Então, eu conversei aqui e, a princípio, nós vamos segurar todas as aulas dessa semana até este final de semana, até domingo à noite. Então, para quem gente que está acumulando as aulas, não está conseguindo ver durante a semana, vai poder ver essa semana, final de semana, mas elas vão sair do ar sim. Então, a princípio, é isso que eu consegui aqui para te ajudar. E como é que você faz para rever as aulas que você ainda não viu? Você vai no YouTube e as aulas estão lá numa playlist das aulas, com todas as aulas disponíveis para você. As aulas anteriores, eu estou falando para você aqui a base para você construir a sua vida financeira sobre a rocha, com fundamento
de uma forma que venha a tempestade que vier, a sua vida financeira não será abalada. E é isso que você quer. Você quer saber superar os problemas e saber lidar com os problemas. Mas para isso você precisa de uma mudança de mentalidade, para poder ter as finanças controladas de verdade e prosperar, fazer sobrar dinheiro, começar a investir com base em princípios bíblicos. Na aula do almoço de hoje, nós falamos bastante sobre dívidas. Nós vamos ter ainda nas próximas aulas, vai ter uma aula amanhã no almoço sobre como negociar dívidas. Vai ter ainda aula sobre finanças para casais, sobre ganhar mais, sobre melhor investimento, pior investimento. Então, acompanha que são 28 aulas ao todo, tá? Então, você precisa estar ligado. Eu quero agora, nesse momento, falar para você sobre um tema que eu considero um dos mais importantes para a sua transformação financeira de verdade, que é a mente de um cristão próspero. Se você não tiver a mente certa, você não vai tomar as ações certas e não vai ter os resultados certos. A gente colhe o que a gente planta. Querer colher sem plantar é antibíblico. E tem gente que fica insistindo em querer ter resultado diferente, sendo que está fazendo as mesmas coisas. E tudo começa na sua tomada de decisão, tudo começa na sua mente. Se a sua mente for com um propósito, com um cristão próspero, você vai tomar ações nesse sentido e vai ter resultados nesse sentido. Se você não entender nessa aula de hoje o que eu quero te passar, você não vai conseguir transformar suas finanças de uma forma definitiva. Então, é importantíssimo que você fique comigo hoje nesse conteúdo até o final. Cada segundo é muito importante para a sua transformação. E eu começo com uma pergunta para você. Lembra que eu já te ensinei? Boas respostas vêm das melhores perguntas, então você tem que saber perguntar para poder também ter as melhores respostas. E a pergunta que eu te faço hoje, no início dessa aula, é: você considera que você hoje tem a mente de um cristão próspero? Escreve aqui no chat para mim, sim ou não, se você acha que a sua mente hoje tá virada para a prosperidade. Se ela tá virada para, ela tá direcionada, virada tá difícil, né? Ela tá direcionada realmente para a prosperidade. Se escreve sim ou não. Então, tem gente colocando sim, tem gente colocando não. Hoje sim, que legal. Sinal que na sexta aula já está tendo uma transformação. Sim, não, está bem dividido. Mas deixa eu te contar um segredo aqui antes de a gente aprofundar nesse assunto. Quem quer saber o segredo para essa resposta? O segredo é o seguinte: se você faz sobrar dinheiro e investe para realizar sonhos, é possível sim que você tenha uma mente de um cristão próspero. Mas se você não consegue isso, se você não faz sobrar dinheiro, se você tem dívidas, se você não investe e não multiplica os talentos que Deus coloca em suas mãos, eu te garanto que você não tem a mente de um cristão próspero. Você pode falar: meu Deus, como é que você está falando isso? Eu sou uma pessoa positiva, eu quero o bem de todos, eu penso bem. Mas você precisa encarar essa realidade na sua vida financeira. Eu não estou aqui só para passar a mão na sua cabeça, não. Eu te dou uma palavra de força, de ânimo, de determinação para você se transformar. Mas eu preciso ser dura com você para você realmente ter essa transformação. E sabe por que eu estou falando isso? Talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho um grupo de pessoas que eu mentoro para ajudar a ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e começar a investir para realizar os propósitos de Deus em sua vida. Alguns meses atrás, eu tive uma mentorada que me disse assim: meu Deus, eu sou toda travada para prosperar e não sabia o que fizeram comigo. E por que ela descobriu isso? Porque ela aprendeu que os frutos financeiros que geramos são resultados das raízes que temos. Sabia que o fruto bom vem de uma raiz boa? E na nossa vida financeira, essas raízes são as nossas crenças. E o que são nossas crenças? Essa aula é incrível. Nossa, é muito boa essa aula.
As nossas crenças é uma opinião formada, uma convicção, vem das nossas experiências. Imagine uma árvore que foi plantada, adubada, regada. Ela só pode dar bons frutos se ela estiver saudável. Porque se ela estiver seca, não estiver saudável, não tem como ela dar bons frutos. Se essa árvore tiver raízes podres, os resultados serão podres também. Isso se tiver resultado. Geralmente nem fruto dá. E o que são essas raízes da nossa árvore financeira? Sabe o que são? São as crenças, as coisas que você acredita. Pega comigo que vai fazer sentido para você e é muito profundo. Presta atenção aqui em mim. Preciso da sua atenção hoje nessa aula. Isso vai determinar os resultados financeiros que você tem. Vai resultar no quanto de dinheiro que você tem no banco hoje. Sabia? Aquilo que você pensa determina hoje o seu saldo lá no Itaú, o seu saldo lá no Santander, o seu saldo lá no Bradesco, o seu saldo lá na Caixa Econômica, lá no Banco do Brasil. Se você está no cheque especial ou se você está no positivo. Se você está zerado lá. Isso veio esse valor na sua conta, se você está no azul ou se você está usando o cheque especial LIS, começou na sua mente, daquilo que você pensa. Eu sempre digo que um bilionário, se ele perder tudo, em algum tempo ele reconstrói tudo que teve. Se ele construiu isso. Por quê? Porque as raízes dele são de um bilionário e isso não muda. Ele aprendeu o processo de fazer dinheiro. E se for alguém lá e roubar todos os frutos da árvore dele, o que vai acontecer? É uma questão de tempo para essa árvore começar a dar outros frutos e se voltar a se multiplicar. Porque a raiz é a mesma. A crença, o que está na sua cabeça é a mesma. E isso vale para o oposto também. Imagina uma pessoa com uma mentalidade pobre. Se ela ganhar muito dinheiro, seria como pendurar muitos frutos em uma árvore com raízes que tem raízes fracas. O que vai acontecer? Essa árvore não vai aguentar esses frutos. Esses frutos vão cair, vão ser roubados, a árvore vai parar de produzir frutos e não vai se multiplicar, porque a árvore não sabe multiplicar. Alguém foi lá e colocou os frutos nela. É isso que acontece com quem ganha uma herança, ganha um dinheiro na loteria e de uma hora para outra perde tudo e não recupera mais depois, porque não aprendeu o processo, porque não aprendeu a prosperidade não começou na mentalidade, nas ações e no resultado. Ou que teve até caso aí de gente que ganhou o prêmio da televisão e depois saiu e perdeu tudo. É a mesma coisa. E geralmente não volta a ser rico, pois a riqueza não foi gerada pela raiz. Faz sentido isso para você? Então, pega isso hoje, os super comprometidos que estão aqui, que maravilha, porque eu quero hoje que você entenda que o que vai fazer a árvore da sua vida financeira prosperar e dar muitos frutos são essas raízes. Então, o primeiro aprendizado que eu quero que você tenha aqui é: você só vai ter o resultado financeiro de prosperidade se sua mente for próspera. Faz sentido isso para você? Você tem que começar? Então, pensa às vezes de quantas vezes você falou e pensou coisas positivas, coisas de prosperidade, coisas de abundância. Mas toda vez que a sua mente não é próspera, pensa só na escassez, na falta e no medo, isso não te ajuda a ter a raiz na mente de prosperar. Ah, doutora, quer dizer que eu tenho que sempre pensar positivo? Não, não é isso. Ah, doutora, assim você me ofende. Você está dizendo que eu não tenho a mente de um cristão próspero? Sim, é isso mesmo. Porque se você não está dando frutos financeiros, tenha certeza que suas raízes financeiras estão podres. E sabe quais são os seus frutos financeiros? Se hoje você consegue fazer sobrar dinheiro, comece a investir. Sim, isso são frutos. E eu preciso te falar isso. Se você está na situação de dívidas,
você precisa continuar. A gente sempre tem uma tendência a negar o problema, principalmente quando se trata de problema financeiro, sabia? A gente sempre acha que o nosso caso é único, que o nosso caso não pode ser resolvido com mudança de mentalidade e educação financeira. Mas hoje você vai começar a entender melhor isso. E eu preciso que você tenha essa atenção para mim aqui. Precisamos ser tratados, sim. Vocês precisam começar da raiz. Então, aproveite e já dá um curtir aqui nessa aula de hoje. Manda coraçãozinho aqui. Estou gostando de quem está mandando coraçãozinho sem parar. Porque nesse intensivão de finanças bíblicas, que são 28 aulas, 100% online, 100% gratuito, eu estou aqui na primeira fase, fazendo a base para você. São nessas 21 aulas aqui, eu estou te aquecendo para a segunda fase. A segunda fase é mão na massa. Vai ter exercício, vai ter comunidade fechada de Facebook. Essas 28 aulas são 100% online e gratuita. Ah, a gente já perguntando como é que eu faço para a mentoria. Nesse momento, eu não tenho vaga aberta para mentoria. Se no final do intensivão de finanças bíblicas tiver muitos pedidos para mentoria, talvez eu abra algumas poucas vagas. Mas vamos focar aqui nessas aulas, essa aula de hoje, né? Que é a mente do cristão próspero. O pastor Altierres, por exemplo, que é um mentorado meu, participou das aulas da maratona, do intensivão e da semana cristã, também, que é a segunda fase desse evento. E ele pensava algo muito interessante na raiz, na crença dele, sabia? O pastor Elias, perdão, eu confundi aqui o Altierres com Elias. E ele tinha um entendimento muito interessante que talvez você tenha também. Vamos lá, vamos ver o que esse pastor achava. Em menos de 60 dias, eu tenho aprendido assim como o programa tem me ajudado, tem me auxiliado, juntamente com a minha família, a melhorar a nossa vida financeira. A gente estava endividado e não via uma luz no fim do túnel. Na verdade, a gente ficava esperando que Deus enviasse um pote de ouro para a gente conseguir quitar as nossas dívidas. E eu ficava sempre sonhando com isso. Mas Deus enviou o programa. E então, eu aprendi como sair das dívidas. Na verdade, a gente aprendeu que eu tenho aprendido que para conquistar algo, você precisa lutar. E o programa tem sido isso nas nossas vidas. Foi um divisor de água, porque a gente saiu das nossas dívidas, diminuímos elas assustadoramente, de praticamente 90% das nossas dívidas foi quitadas. Cartão de crédito, a gente diminuiu o gasto do cartão de crédito, cheque especial, e tudo isso com orientação do programa. Aprendemos como investir, que para mim era um bicho de 7 cabeças, e a gente aprendeu a investir, aprendemos a usar, a ter renda extra, tudo com a orientação do curso. E tem sido muito bom. Até na minha vida espiritual eu aprendi, porque eu pastorei uma igreja e eu não sabia dar valor no que se entrava, e até como ajudar as pessoas a ofertar, a doar, e como eu tenho falado, tem me ajudado bastante, ajudado as pessoas próximas de mim. Então, assim, o curso é super bom, eu super indico, foi um divisor de água na minha vida, eu tenho aprendido bastante, eu espero que você também venha fazer parte dessa equipe. Amém. Olha só o que o Elias contou para a gente. Será que você está esperando Deus botar um pote de ouro na sua porta? Será que você anda assim na sua vida financeira? Você quer quitar as dívidas, sair das dívidas, mas o que você tem feito para isso?
Legal que você já está dando um passo assistindo aqui o Cristão Rico. Isso já é um pequeno passo. Mas o que mais você está fazendo? E aproveite assim, assista ao vivo mesmo. Por quê? Porque eu quero que você se comprometa. Seja super comprometido. Esse é o exemplo que você está dando para o seu cérebro, para a sua mente, de que você quer mudar, você quer se transformar. Essa é a lição que você está determinando para você, que você quer ter a mente do cristão próspero. O pastor Elias, ele achava que não precisava, mas a verdade é que todos nós precisamos dessa mudança de mentalidade, dessa metanoia financeira em nossas vidas. Sem mudar as raízes da árvore, não tem como ela dar frutos diferentes. Se você tiver raiz de árvore de maçã, você não vai conseguir tirar dali uma banana. Não é verdade? Faz sentido. O que você planta, você colhe. É a mesma semente. E se você quer ter raiz de uma árvore de banana, como é que você vai conseguir ter banana? Tem que plantar a mesma semente. Se tiver uma raiz de pobreza, escassez, você não vai colher uma raiz de abundância. E onde estão as nossas raízes? Em nossas mentes. É igual querer plantar maçã e querer colher banana, não tem como. É contra o princípio da semeadura. Aliás, a lei da semeadura, que é um princípio bíblico de administração de finanças super importante, inclusive para quem quer ganhar mais, quem quer fazer mais renda. Amanhã à noite nós teremos uma aula super especial sobre a lei da semeadura com base bíblica. Vamos aplicar finanças à luz da Bíblia e eu vou te ensinar o que esse princípio bíblico diz, lei da semeadura. Eu considero um dos princípios bíblicos mais importantes de administração financeira. Você vai se surpreender e essa aula vai ser base para as aulas de investimentos que vão ser no sábado. Isso mesmo. Sábado tem aula também, já coloca aí na sua agenda. Mas eu quero hoje me aprofundar com você sobre essas crenças em relação ao dinheiro. Porque eu preciso que você tenha essa mudança para você estar preparada para as aulas de investimentos. Eu quero te dar aqui outro exemplo para você entender esse conceito que é fundamental para você se transformar. Imagine um computador. Existe a parte física do computador, que são os chips eletrônicos, os componentes, o mouse, o teclado, tudo isso, a parte física, a parte que você pega, que você toca. Mas também existe uma parte que você não toca diretamente, que é o sistema operacional. Em alguns computadores pode ser o Windows, outros pode ser o Mac, enfim, é o sistema operacional. O computador ele vai funcionar sozinho, sem uma programação? Ele precisa de uma programação para ele poder funcionar. A parte física do computador é importante, é o hardware, mas a parte da programação se chama software. E o que é isso? No seu celular também tem isso. E o celular sem uma programação não funciona. Você não vai conseguir rodar lá o WhatsApp, assistir esse vídeo. Ele precisa de um sistema operacional, que é uma programação. Nossa, doutora, virou aula de informática? Não, não virou, não. Mas eu quero que você entenda aqui o seguinte, por que eu estou te falando isso? Porque Deus fez o seu corpo, o seu cérebro e fez a sua mente. A sua mente é algo que você não consegue tocar. É como se fosse o sistema operacional de um computador, de um celular. Mas esse cérebro, ele pode funcionar de várias maneiras diferentes. De acordo com o quê? De acordo com a sua programação. Sua cabeça, o seu cérebro, a parte física, é como se fosse o hardware do computador. E o que você toma de decisão, o que você decide fazer na sua vida, funciona através do conjunto de crenças que você tem, que são as suas raízes. Então, vamos lá, deixa eu te explicar. Sabe o que acontece? Essa programação na sua mente sobre a sua vida financeira, as crenças são os pensamentos considerados como verdadeiros para cada pessoa. Se uma pessoa entender que é verdadeira aquilo, não, isso é bom, vai fazer. A programação que você tem na sua mente
ela é reflexo do conjunto de crenças que você tem. Então, é isso que eu quero que você entenda hoje. Por quê? Porque tudo que você acredita são as suas crenças. E o seu cérebro vai tomar decisões todos os dias com base nelas. Estudos mostram que a maioria das nossas crenças são formadas até os 7 anos de idade, ou seja, nos primeiros anos de vida. Então, eu vou te dar uma dica aqui. Jamais diga para uma criança, se ela pegar no dinheiro, dizer para ela assim, quando ela deixar o dinheiro, ó, lava a mão porque o dinheiro é sujo. Não faça isso. Você está instalando uma crença negativa numa criança, sabia? Você vai mandar, vai falar, pedir, lave a mão por uma questão de saúde, de higiene, de proteção. Precisa lavar a mão com água e sabão. Mas não com essa assim, o dinheiro é sujo. Você está instalando uma raiz negativa contra o dinheiro. Não faça isso. E a verdade é que nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos, de acordo com as nossas crenças. Se você acredita que aquilo vai dar certo, vai dar certo. Se você acredita que aquilo não vai dar certo, já começou, não vai dar certo. Então, isso porque nossos pensamentos criam o nosso mundo. A partir disso, temos que nossas crenças podem nos capacitar ou descapacitar a fazer algo. Você já vai sair de largada sem conseguir fazer, porque você está acreditando que não vai conseguir. E para identificar suas crenças, simplesmente olhe para a sua vida. Como você vê o mundo? As suas crenças estão dentro de você. Você vai sempre agir ou não agir de acordo com as suas crenças predominantes e os seus pensamentos. Entenda o seguinte: a verdadeira riqueza não é vista com os olhos, mas com a mente. Aquela riqueza duradoura que forma a sua árvore de dinheiro. Inclusive, essa árvore de dinheiro vai ser um dos temas das próximas aulas. E é importante que você entenda isso. E eu preciso te contar ainda mais aqui. Como a gente está falando das suas crenças, as suas crenças levam as suas ações e levam aos seus resultados. Só que olha o seguinte, o que faz eu tomar ou não uma ação são as minhas crenças, a minha programação. Então, o pensamento é aquilo que você acredita veementemente. Você não vai fazer um investimento se você acreditar que aquilo já vai dar errado. Você já está acreditando que não vai dar certo. Agora, se você pensa com abundância, você tem a informação correta, vai te gerar ações e vai te gerar resultados. E isso com base bíblica. Salmo 139, 1 e 2 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Deus conhece os seus pensamentos. Isso está em Salmo 139, 1 e 2. Por que você não coloca nos seus pensamentos a mente de um cristão próspero? Coloca nos seus pensamentos a intenção, os sonhos que Deus quer para a sua vida. Henry Ford disse uma vez, que se você acreditar que pode ou não pode, de qualquer modo você vai estar certo. Porque isso vem do que você acredita da sua mente. Quem acredita que o dinheiro é mal, por exemplo, vai repelir o dinheiro da sua vida. Quem acredita que tendo muito dinheiro, apenas pessoas interesseiras vão se aproximar de você, você vai afastar o dinheiro da sua vida. Porque a gente sempre tende a fugir do que consideramos mal e atrair o que consideramos ser bem. Se você acredita que é o bom mesmo, que Deus quer para você, é viver na miséria, na pobreza, com dívida, como vítima, é assim que você vai ser. Isso é algo automático e muitas vezes inconsciente. Entenda o seguinte: se eu creio que algo é mal, eu tento instintivamente fugir disso. E o que Deus diz sobre essas crenças na Bíblia? Pesquisando na Bíblia, você pode ver
que ela não condena os ricos ou a riqueza, não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Está lá em 1 Timóteo 6,10. A Bíblia está dizendo que o rico é mau? Não. É o amor ao dinheiro, é o que está no seu coração. Não é o dinheiro em si. Percebe a diferença? Jesus falou mais na Bíblia sobre dinheiro, riquezas e posses do que sobre fé. Tem mais versículos sobre isso do que sobre fé na Bíblia, acredita? Para você ver a importância de você renovar a sua mente e ter esse entendimento correto. Então, significa que você pode sim ser uma pessoa rica, mas não deve desejar ser rico a todo custo. Amar a riqueza a todo custo. Com o dinheiro sem um propósito maior. Você deve colocar o dinheiro no lugar dele. Avareza e ganância são armadilhas do inimigo nas nossas vidas. Está lá em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só a abundância aqui na Bíblia trazendo para você. Então, a sua mente de prosperidade tem que estar ligada na abundância e não na escassez. E quando você está na escassez, você está ligado a crenças que te limitam. Você está adubando, você está semeando crenças limitantes na sua vida. Os meus mentorados trabalham 77 crenças limitantes, que se tiver, são destravadas. E essa mente de abundância, tem abundância, é o que disse Jesus. O que acontece é que há pessoas que passam toda a vida num esforço incansável para se tornar ricas e acabam perdendo foco no cumprimento do seu propósito, do que é a sua missão, qual o seu chamado dado por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu ao Timóteo, disse assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Olha só, quando você se desvia da fé, o sofrimento vem. Você tem que se manter nesse sentido. Que legal, eu tô vendo que gente aqui, ó, que tá ligada que a palavra-chave da primeira aula foi igual da quinta. É sinal que você tá ligado, que você prestou atenção. Tá tudo bem, eu não disse que não podia repetir. Olha só, que legal. Então, pega todas as palavras-chave. Sim, eu estou passando para você uma palavra-chave em toda a aula para você ter o certificado de participação do curso no final desse curso, desse intensivão. E olha só o quanto que é importante você não se desviar a fé, você se manter no propósito, sim, de Deus na sua vida. Porque se você pegar o seu dinheiro e gastar sem propósito, o seu dinheiro está sendo desperdiçado e não está sendo direcionado para onde Deus quer que você direcione. Então, o apóstolo Paulo não está condenando a pessoa que é rica, mas sim o desejo de ficar rica a todo custo. Quando você quer ficar rico a qualquer custo, você se desvia do quê? Do seu propósito. Você se desvia do sonho que Deus tem para a sua vida. Há muitas pessoas ricas que entendem o plano de Deus para suas vidas e colocam o dinheiro como ferramenta para fazer o que Deus quer que seja feito. Sim, dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. E é o que um cristão com uma mente próspera realmente deve pensar e estar dentro do processo de construir essa árvore de dinheiro da forma certa. A geração de riqueza para um cristão é mais sobre os outros do que sobre ele mesmo. Sabia disso? Sabia que
A geração de riqueza de um cristão próspero tem mais a ver com quantas pessoas ele ajuda, não tem a ver com só ele, não. Então você fica buscando a prosperidade e cadê os princípios bíblicos na sua vida? Lei da semeadura, lei da servidão, eu vou falar sobre essas leis nas aulas aqui do Intensivão. Vai cair muitas fichas para você. Então você tem que ter esse entendimento de qual é a geração de riqueza certa. Um desejo puro e simples para satisfazer os seus próprios desejos deixa a pessoa incapaz de enxergar a vontade de Deus para a sua vida. Porque a pessoa fica completamente focada em adquirir mais e mais dinheiro. Se apenas se satisfazer com seus próprios desejos, quando não é esse o verdadeiro desejo de Deus para a sua vida. Quando a abundância está numa pessoa, de forma verdadeira, com propósito, ela vai transbordar e essa abundância, essa prosperidade invade as pessoas que estão à sua volta. E é claro que você pode usufruir do dinheiro que você ganha. Não é só investir, não é só boa mordomia, você também pode usufruir da forma certa. Aliás, esse é um princípio bíblico também, que muita gente gosta. Nossa, usufruir comigo mesmo. Mas eu vou te contar mais sobre ele na segunda fase desse curso, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que vai começar na quinta-feira da semana que vem. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, cristãorico.com/evento. Então, você manda esse link também para as pessoas que você conhece. Vamos transbordar na vida das pessoas. Quem saiu do grupo do grupo do WhatsApp, volta para o grupo do WhatsApp para você não perder as aulas, tá bom? Principalmente as aulas da segunda fase, que não vão estar aqui nas redes sociais abertas. Você precisa se inscrever. E se você hoje não está usufruindo do suor do seu trabalho, dessa parte do dinheiro, você está em desacordo com a Bíblia. O grande problema é que as pessoas querem tudo, querem usufruir de 100%. Lembra? Há mais de um princípio bíblico que você precisa obedecer. O equilíbrio está aí. Ter as finanças controladas está em você aplicar todos. O problema é quando você entende que o dinheiro só serve para isso. Lembre que eu estou sempre falando aqui para você, dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. E não pode ser visto como fim, sim como meio. O interessante é que durante o lançamento da primeira turma do programa Completa Controlo Minhas Finanças, que é o meu programa de mentoria, eu percebi uma necessidade muito grande de pessoas com problemas de mentalidade em relação ao dinheiro. Isso já faz algum tempo, nós estamos já na turma 15. Quem quiser escrever aí que é da turma 15, a gente sempre tem mentorados por aqui. E a turma 15 está em evolução, sim, nos conteúdos, nas mentorias, tivemos mentorias incríveis. Mas lá na primeira turma, eu já consegui entender o quanto as pessoas estão limitadas, quanto elas são escravas da mentalidade errada com o dinheiro. E isso é muito importante você ajustar. Isso é muito importante você mudar. As frases com crenças negativas, a pessoa fica repetindo frases que só atrapalham elas a prosperar. Uma das frases que eu mais ouço são: não tenho dinheiro para nada, não tenho tempo para nada, não é para mim estudar sobre investimento, ser rico não é para mim, não consigo. É verdade que esse tipo de crença são como sujeiras que você guarda debaixo do tapete. Sabe aquela sujeira que você quer ir escondendo? Essa crença negativa que você vai escondendo, você não quer ver. Mas isso te impede de prosperar. Te impede de superar o medo e a insegurança que barram a sua prosperidade. Eu estava em uma mentoria falando com uma aluna, destravando uma aluna, e ela falava que o que travava ela de fazer fazer renda extra, que ela era boa em fazer salgados para vender, era a sua própria insegurança se as pessoas vão gostar do seu salgado. Então, ela nem tentou
A própria insegurança, a própria crença negativa dela já estava limitando ela de prosperar. Sendo que ela produzindo, às vezes, um salgado saudável, gostoso, pode estar matando a fome de uma pessoa, pode estar realmente fazendo algo bom, está servindo. Então, você tem que entender se você está tendo uma crença negativa que te impede de prosperar, e o seu cérebro acaba se tornando escravo do dinheiro, porque você fica cada vez mais nervoso com isso. E essa insegurança te trava. Robert Kiyosaki, que escreve bem sobre finanças, diz no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, que seu pai pobre, quando queria algo, de cara já dizia, não tenho como pagar. Mas o pai rico diz, como posso pagar isso? Então, olha só a diferença. Um bloqueia de uma vez, o outro está no mundo das possibilidades. Interessante. Estou aberta, quero ver. Posso não ter, mas como é que eu posso fazer isso? Ver um outro lado da moeda. Na mesma situação. São duas respostas diferentes. Percebe? Faz sentido para você? A mesma pergunta. Duas pessoas podem responder dessas duas formas totalmente diferentes. A mentalidade do primeiro, que diz de cara, não tenho como pagar, é a mentalidade da escassez. Já no segundo, como posso pagar? É de abundância. E a decisão, o que se pensa, gera as consequências. Quanto mais segurança você precisa na sua vida, mais escassez vai existir. Quanto mais competitivo você for, mais escassez também vai existir na sua vida. Você tem que ter o entendimento, a visão de servir mais e mais pessoas. A sua abundância, a sua prosperidade é também da pessoa que está ao seu lado. Nós somos criados por Deus para servir. A vida cristã é muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. E isso não quer dizer que você vai viver na pobreza, não. O mais incrível é que quanto mais gente a gente serve, mais somos recompensados financeiramente também. Olha só um restaurante. Se esse restaurante servir apenas um prato, vai faturar mal. Mas se ele servir muitos pratos e alimentar mais pessoas, vai ser mais recompensado financeiramente. É por isso que eu não tenho problema, por exemplo, de pagar 200 mil por ano em mentorias para melhorar o nosso projeto aqui, para ajudar a servir e transformar mais pessoas. Invisto meu tempo e recursos para me aprofundar e trazer mais conteúdo rico de finanças à luz da Bíblia para você. Porque quem tem mentalidade de escassez vai sempre pensar, nossa, você é louca, gastar tudo isso, 200 mil reais por ano em mentorias. Mas a verdade é que quando eu tenho esse tipo de mentalidade, esse dinheiro de abundância, eu gasto sim, porque é um investimento, isso me retorna muitas e muitas vezes, principalmente pelo que eu estou depois servindo. Quando eu me limito a investir em formação, o que vai me fazer ter mais dinheiro, mais conhecimento, mais educação financeira e cumprir meu propósito, eu estou dizendo para o meu cérebro assim, que o meu mundo é escasso, que não é para mim, aí a minha mentalidade é de escassez. Perceba se na sua vida financeira atualmente, quantas vezes você falou aí, não é para mim, eu não posso, não consigo. Então, isso, quando eu tenho essa mentalidade, ao contrário, quando eu falo, eu vou conseguir, como é que eu posso conseguir? Aí você tem uma mentalidade de abundância. Isso me força a ser mais criativo, me força a compartilhar, a ter boas habilidades financeiras. Eu desenvolvo cada vez mais minha inteligência financeira. E o resultado disso é a crescente abundância financeira na minha vida. Agora imagine comigo uma moeda. Essa moeda tem dois lados. Quando uma pessoa diz, não tenho como pagar, está olhando um lado da moeda. No outro momento ela diz, mas
Como posso pagar? Aí você começa a ver o outro lado da moeda. O problema mesmo está quando a pessoa vê o outro lado, simplesmente vê, já sabe que não devia pensar assim, e sabe que está com pensamento pobre, e vê o rico fazendo o que fazem, e aí o que fazem apenas superficialmente, porque não consegue ver o que os ricos estão fazendo dentro de suas mentes. Se você quer ver o outro lado da moeda de verdade, você precisa ver o que está dentro da mente de uma pessoa rica. E isso inclui as suas crenças. Sabia que as crenças de uma pessoa rica têm uma atração para a abundância muito, muito grande? E as crenças, eu trabalho na minha mentoria, com os meus mentorados do programa Completo Eu Controlo Minhas Finanças, 77 crenças, como eu já mencionei aqui. E elas são trabalhadas de uma forma que eu faço uma verdadeira faxina nas crenças dessas pessoas, para que elas possam se destravar para prosperar. Talvez você nem saiba que não sabe que existem crenças que estão te boicotando hoje. Eu já vi muitas pessoas que vieram me perguntar sobre a minha mentoria, mas realmente hoje eu não tenho vaga aberta no momento. Pode ser que se muita gente solicitar no final desse curso, desse intensivão de finanças bíblicas, eu abro uma nova turma, ainda não sei. O importante é você focar aqui nesse intensivão. Então, eu quero que você entenda o seguinte: nesse momento de crenças, você é um desses que fica falando muitas crenças negativas durante o seu dia? Faça esse exercício comigo amanhã. Reflita, quantas vezes você pensou de forma negativa quanto ao dinheiro? Você passou pelos seus pensamentos, não tenho dinheiro, só de uma fase, só no sentido de focando no problema e não focando na solução. Você fala muitos nãos de forma de escassez durante o seu dia. Saiba que o que você pensa se multiplica. Na Bíblia está assim, Provérbios 23:7. Assim como pensas, tu és. Então, tudo que eu estou falando aqui para você está na Bíblia. Eu não estou inventando, não. Assim como pensas, tu és. Provérbios 23:7. Essa é a base dessa aula 6 hoje. E você precisa ter essa mentalidade certa para edificar a sua vida financeira sobre a rocha. É muito necessário isso. Eu não consigo. Eu não posso. Isso não é para mim. Eu tenho um sonho, mas não tenho dinheiro. Será que você já falou essas frases? Se você fala que não tem dinheiro para nada, então você já está decretando que você é assim. Sabe por quê? Porque em Provérbios 23:7 diz: assim como tu pensas, tu és. Está respondido para você. Não sou eu que inventei isso, não. Está na Bíblia. Repito para você acordar. E o que acontece? Os principais pensamentos que passam pela nossa cabeça e pela cabeça dessas pessoas que falam muito isso, precisa ser revisto. Sim, tem que ser bem mais positiva. Você tem que ser bem mais com a mente da abundância. Você precisa mudar o quê? A sua programação. Para que esse software, para que essas suas crenças, essas suas raízes te levem a resultados melhores. E é isso que eu quero. Quem quer resultados melhores aqui? Escreve para mim, eu. Escreve para mim, eu quero. Quem quer resultados melhores? Então comece aqui. Porque é o que você pensa, leva as suas ações e leva os seus resultados. Se você continuar pensando as mesmas coisas, tomando as mesmas ações, você vai ter os mesmos resultados. Querer resultados diferentes, comece pelas raízes, pense diferente, faça ações diferentes e terá resultados diferentes. Quer sair das dívidas? Você construiu a dívida ao longo do tempo. Você precisa fazer o caminho inverso.
Você precisa tomar ações para sair das dívidas e terá resultados diferentes. Quer fazer sobrar dinheiro? Quer fazer investimentos da forma certa? Faça diferente. Comece aqui. E para você ter uma ideia, tem gente que deixa de aproveitar esse intensivão, todo esse conteúdo rico que você está assistindo aqui comigo. Pensa comigo, pensa aqui, pensa comigo, rimou, hein? Ai, pensa comigo. Tô levando todo mundo a pensar aqui hoje. Só para você saber, porque eu sei disso. Tem gente que não aproveita essas aulas aqui porque não acredita que vai ter 28 aulas gratuitas. Não acredita que essa aula vai ter conteúdo mesmo gratuito. Ah, ela deve estar cobrando por essa aula. Olha só o conteúdo, porque a pessoa já tem uma crença de escassez, já tem uma crença negativa. E eu tô falando para você que são 28 aulas gratuitas, 21 aulas nessa primeira fase, depois 7 aulas da segunda fase, que vai ser muito prática, com exercício, comunidade fechada no Facebook. Essas 28 aulas que vão acontecer nesses dias, a segunda fase vai começar na quinta-feira, é totalmente de graça e online, sim. Então, tem gente que deixa de se tornar pessoas melhores aproveitando toda essa informação que eu estou dando aqui para você, porque simplesmente são desconfiadas. E, na verdade, essa desconfiança é porque ela enxerga o mundo conforme ela é, e não como as coisas são. Uf, agora... Ai, doutora, você foi muito dura agora. Mas é verdade. E eu não quero que você seja assim desconfiada. Eu quero que você enxergue o mundo como você merece enxergar. O que você pensa reflete mais quem você é do que, na verdade, sobre o que acontece na realidade. Então, se você fica aí, eu quero ver, você reclama muito, vai logo ao assunto, não tô sem paciência. Isso reflete mais da sua ansiedade. Você precisa exercitar paciência. E isso reflete na sua vida financeira também. Reflete nas suas tomadas de decisões financeiras. Quantas pessoas não correram para pegar um empréstimo sem analisar outros pontos que deveriam analisar? Eu vejo isso direto. E são sintomas de pessoas impacientes, que tomam decisões financeiras erradas por causa da impaciência. E isso vem das suas crenças. Quer outro exemplo? Vou aprofundar aqui para você. Tem gente que acha que os testemunhos dos meus mentorados aqui, que por sinal são centenas e centenas de testemunhos, são feitos por atores. E eu deixo pensar, porque isso fala mais da própria pessoa do que a verdade. Você já pensou quantos atores eu precisaria para tanto testemunho? Mas aí tem gente que acaba encontrando sua vizinha, sua amiga, e fala, não acredito, a minha vizinha lá, ela fez o curso. Aí liga para a vizinha e pergunta, é verdade? Aí você, é verdade. Muitas e muitas vezes eu vejo meus mentorados falando que alguém amigo viu. Isso mesmo. E elas não conseguem, tem gente que não consegue entender, quem fica pensando de forma negativa, que é possível eliminar dívidas e começar a fazer sobrar e começar a investir também em apenas 60 dias. Mas isso reflete o que está na sua mente. E por que essas pessoas não conseguem acreditar? Porque o mundo que elas enxergam hoje não permite isso. Percebe? Nas raízes delas, nas crenças delas, isso não existe. Você tem que mudar a sua vida financeira, mas você precisa começar a mudar a sua cabeça, começar a acreditar. Tem um livro, best-seller, que chama A Mentalidade, The Mindset, né? Ele é em inglês, da Carol Dweck. Ele diz o seguinte: existem 2 tipos de pensamento das pessoas. As pessoas com mentalidade fixa e as pessoas com mentalidade de crescimento. Quem tem uma mentalidade fixa, pensa que a sua inteligência, o seu conhecimento é o que você nasceu e pronto.
Você não tem como se desenvolver mais. Já as pessoas com mentalidade de crescimento pensa, se eu não consigo fazer isso, como eu posso aprender a fazer? E a pessoa com mentalidade de crescimento aceita o desafio, não se limita a aceitar o que dizem de você. Simplesmente acreditam que é possível expandir suas capacidades, mesmo que hoje não tenham aquela capacidade específica. Quem tem mentalidade fixa acredita que as suas qualidades são imutáveis. Você nasceu com essa inteligência e isso não vai mudar. Quem tem mentalidade de crescimento acredita que é capaz de cultivar suas qualidades, aprender mais por meio do seu próprio esforço e das suas experiências. Elvis Presley, por exemplo, já foi considerado mediano, mas ele tinha mentalidade de crescimento e não se acomodou até não chegar no resultado que ele quis. E aí hoje eu te pergunto aqui, eu preciso de um golinho de água. Nossa, como o tempo voa. Essa aula voou demais. Qual é a sua mentalidade? Qual é o seu mindset? Você já pensou assim? Ficar rico não é para uma pessoa como eu? O esforço para ficar rico não vai me dar tempo livre para mais nada da vida? Se eu for ficar rico, não vou ter tempo para minha família? Se você pensar alguma dessas crenças que eu falei agora, você tem uma mentalidade que precisa ser renovada, que precisa ser modificada. Você está como um sério candidato a ter problemas financeiros para o resto da vida. Porque você está afastando sempre o dinheiro de você. Se você pensa, as pessoas só vão se aproveitar. Se eu tiver muito dinheiro, só vai vir pessoa interesseira atrás de mim? E eu te digo, você é capaz sim de mudar a sua mentalidade. Basta você querer. Investir na sua inteligência financeira faz parte disso. Inclusive, é o que eu ensino nas estratégias de distribuição do orçamento, com base em princípios bíblicos, que vai ter na segunda fase da Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que começa na próxima quinta-feira. Você já precisa fechar a sua agenda e falou, olha, eu vou assistir todas as aulas da Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que já é o maior evento online de finanças para cristãos do Brasil. Então, ele é online e é muito bom esse workshop. E a segunda fase desse intensivão, sim, porque no total são 28 aulas, inclusive a segunda fase da Semana Cristã e Controle das Finanças. E se você não investir em sua inteligência financeira, você pode ganhar na loteria, ganhar uma herança, ganhar muito dinheiro, mas você vai estar sempre com a programação que vai fazer você eliminar esse dinheiro, até o ponto de não ter mais dinheiro. Quem aí já não recebeu? Eu já ouvi isso várias vezes nos mentorados. Nossa, eu recebi uma quantia e gastei tudo. Não sei onde foi parar. Por quê? Porque ela gastou sem propósito. Ela queria se livrar daquele dinheiro inconscientemente, rapidamente. Eu fiz uma aula com a minha aluna, minha mentorada Ana Maria, no meu Instagram, tem uns meses atrás. E ela me disse que agora ela tem um cérebro novo. E aí, olha só a importância de você ter uma mentalidade nova, ajustada para aquilo que você realmente quer na sua vida financeira. Porque se você não tiver essa raiz ajustada para a forma certa, como é que você vai dar bons frutos? E quando a gente encontra alguém que realmente está ali preparado para ajudar, é muito bom, doutora. A gente se sente flutuando. Eu me sinto leve hoje. Eu me sinto leve. Tenho problemas? Tenho. Continuo com as minhas coisas para botar em dia, ainda continuo. Assim, as metas que eu tracei ano passado, eu renovei esse ano e as coisas que vêm de lá para terminar, eu botei dentro das metas desse ano.
E, então, eu estou seguindo mais bem leve, é porque fica assim, tudo claro. Depois desse curso, é como se eu ganhasse, se eu tivesse ganho de presente de cérebro novo. Eu ganhei um cérebro novo que funciona melhor. Não me deixa fazer besteira, porque a gente, sem educação financeira, a gente erra muito e a gente só se afunda. Olha só, a querida Ana Maria, lá de Fortaleza, que entendeu a importância de se ter esse cérebro novo. Então, quantas vezes você vai reconhecer que precisa ter educação financeira para não fazer besteira de novo na sua vida financeira, depois de tantas decisões erradas? Ana Maria, que é autônoma, tinha muitas dívidas, mas ela falou até uma vez para mim que ela fazia sorteio de dívidas. Qual ela ia pagar? Ela sorteava. E agora ela já investe. E o que mudou na vida dela em 60 dias foi exatamente a educação financeira que ela determinou ter. E se você pensar que estudar sobre dinheiro não é importante, o dinheiro vai fugir para você, de você. Se você pensar que ser rico é ruim para o seu cérebro, no seu cérebro, na sua mente, se você pensar assim, você vai dar um jeito de eliminar todo o dinheiro que você ganha. É um mecanismo instintivo de proteção para reforçar a sua crença. Anota isso que é importante. E nós cristãos ainda temos alguns agravantes ainda de nossas raízes. Por quê? E qual é eles? Qual é esse agravante? É a crença de que o rico não vai para o céu. Você já ouviu isso? E tem muitas pessoas que veem o nome do canal, inclusive, Cristão Rico. Nossa, cristão não pode ser rico. Por acaso você já se perguntou, se você já pensou isso? Se você não achou estranho o nome do cristão rico? Sim, você ficou um pouco curiosa. E é isso que eu queria mesmo. Chamar sua atenção. Para você ter esse entendimento. Que a Bíblia não fala que ser rico é ruim. Algumas percepções equivocadas impedem os cristãos de cuidarem das suas finanças da forma que a Bíblia ensina e da forma correta. Você já pensou para pensar, será que realmente você no seu íntimo, na sua mente, você não está cultivando essa crença de que rico não vai para o céu? Essa crença impede você de ter as finanças controladas. Vou te dar um exemplo. Quando você vê um carro de luxo, o que você pensa? Ah, essa pessoa não vai ser salva. Essa pessoa não vai para o céu. Essa pessoa roubou para ter um carro desse. O que o carro tem a ver com a salvação da pessoa? Não tem nada a ver. Se essa pessoa aceitou Jesus, se essa pessoa fez coisas boas, o que tem a ver com o carro dela? Mas tem pessoas que têm a crença tão negativa quanto o dinheiro e riqueza que associa isso diretamente. Olha só, tem gente falando que eu já fiz isso. Então, vamos mudar essas raízes. É um balde de água fria para quem já pensou isso. E aí você muda a sua programação. E tá tudo bem. Eu gosto muito é quando você reconhece. Reconheça. Porque você fez isso. Pode ser de uma forma involuntária e tá tudo bem. A igreja, de uma forma geral, sem apontar para ninguém, quase sempre ensina que é errado ter bens materiais, que Deus despreza as pessoas ricas, que o sucesso financeiro é algo que não é para cristão. Por outro lado, pregam que você só tem que doar para você prosperar e não fazer mais nada. Então, você não tem que entender que isso não reflete a verdade bíblica sobre finanças. Há muitos outros princípios da boa administração de finanças. E quem acha que é errado o cristão ser próspero, está remetendo à ideia de Jesus num presépio pobre também. Falar, eu quero ser como Jesus, então eu tenho que estar num presépio pobre. E mostra como se isso fosse bom para a sua vida, mas não é por aí. Você tem que transbordar. E para você transbordar, você tem que estar nessa abundância. É preciso equilíbrio. Jesus tinha até um tesoureiro para cuidar do dinheiro do seu ministério. Já pensou nisso?
Então, se você conhece ao menos um pouco da Bíblia, certamente já deve estar pensando na famosa passagem também do jovem rico, que Jesus fala: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí eu te digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está em Mateus 19, 24. Então, eu preciso que você pegue essa passagem de Mateus 19, 24, que muitos interpretam de uma visão errônea. Mas eu vou te explicar aqui hoje. A verdade é que Deus criou o dinheiro pela mesma razão que criou todas as outras coisas, para os fins, os propósitos dele. Na aula 1, eu falei bastante sobre isso para você. E essa aula, ela não vai ficar no ar por muito tempo. A gente decidiu aqui deixar até o final de semana, mas depois vai sair do ar. Você precisa priorizar para assistir, porque senão, na outra semana, nós temos mais aula e vai acumular. A sua prioridade tem que ser estar ao vivo aqui comigo. E esse intensivão é uma sequência. Eu preciso seguir com conteúdo aqui para você. Eu quero que você entenda que Deus enxerga a nossa vida como uma atribuição de confiança. Nosso tempo, nossa inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos, tudo isso é presente que Deus nos confiou para cuidarmos e bem administrarmos. Nunca possuímos realmente qualquer coisa durante nosso breve período aqui. Nós somos administradores de tudo que Deus nos dá. Sim. Quanto mais Ele nos dá, mais responsáveis Ele espera que sejamos. E tudo vai ser cobrado segundo a sua capacidade. Eu vou falar mais intenso sobre isso nas próximas aulas, sobre prestação de contas, sobre a capacidade de cada um, sobre a parábola dos talentos. Tem uma aula incrível sobre a parábola dos talentos. Você não pode perder. E isso significa que tudo que a gente faz, mesmo as coisas mais simples, possuem uma implicação eterna. O dinheiro que ele coloca em nossas mãos é uma atribuição de confiança de Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar também a confiar nele, sabia? E para testar o quanto confiáveis somos. Quantas pessoas nós vimos na Bíblia que foram testadas em suas áreas financeiras para ver a sua confiança em Deus. Olha só, nós temos vários exemplos na Bíblia. Então, em Lucas 16, 11, diz assim: se, pois, não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Esse é o princípio da mordomia cristã. Mas você precisa ter o entendimento de que você é mordomo e administrador daquilo que Deus coloca em suas mãos. Essa é a chave da sua mudança. Fica aqui comigo que eu já estou terminando porque o tempo voa, mas isso aqui é conteúdo importante para você. Eu vou falar a frase da aula e a palavra-chave. Então, e tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E o dinheiro sozinho não vai te tornar rico, porque você vai ser pobre espiritualmente. Um homem que é pobre de espírito é pobre por completo. Porque mesmo ele tendo um monte de dinheiro no bolso, ele vai se sentir insatisfeito. O dinheiro sem um propósito espiritual pode colocar a pessoa em um caminho perigoso. Os prazeres que o dinheiro proporciona são sedutores. Mas quando ele menos espera, ele pode estar obcecado em ganhar mais, sem perceber que isso pode te tornar egoísta, obcecado, ganancioso, fugindo do propósito de Deus, fugindo da lei da servidão, fugindo da sua missão. A riqueza financeira sem propósito espiritual te isola do amor de Deus e te cerca com pessoas com visão errada, que pensam que a riqueza é a chave para a felicidade, só isso, e te impede de exercer verdadeiramente a lei da servidão genuína. Aqui a gente já começa a te dar uma pista do que tem a ver o que Jesus disse sobre o jovem rico, em Mateus 19, 21. Ele disse: vai e vende tudo o que você tem. Por quê? Porque o importante ali não era o propósito material, mas o propósito espiritual com dinheiro.
Jesus não disse que ser rico é ruim. O problema do jovem rico não é a sua riqueza, é a sua devoção à sua riqueza. Jesus poderia ter largado tudo e depois ter dado em dobro. Então, é preciso deixar claro que Jesus não estava dizendo que o rico jamais poderá ser salvo, não. Ele estava reprovando a posse de riqueza sendo possuído por ela. Isso está muito claro. E no contexto dessa passagem, o que é importante você ter esse entendimento? O camelo era o maior animal que existia na Palestina. E o fundo da agulha é a menor passagem. Então, estava nesse entendimento. Jesus explicou que através desse exemplo, e Jesus ensinava muito através de exemplo. Por isso que eu gosto de passar muito testemunho de alunos, para você ter esses exemplos. E Jesus utilizou essa expressão de aumento e grande para você realmente chocar e perceber a importância de não ter esse apego às riquezas, mas também a questão do não ter esse amor ao dinheiro. Quer ver outra crença que eu já ouvi aqui antes da gente encerrar? Se eu ficar rico, vão querer algo de mim. Eu já mencionei isso aqui. E tem gente que continua pensando que só pessoas interesseiras vão se aproximar. Você precisa mudar essa crença. Você precisa pensar que tendo dinheiro, você vai poder abençoar outras pessoas. Olha só, é a mesma situação com outro pensamento diferente. Aí você já pensou assim, doutora, mas é preciso dinheiro para ganhar dinheiro. E eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro investido, eu teria mais dinheiro. Mas, gente, não é assim. Todo esse pensamento te limita. E são programações erradas que não te deixam prosperar. Se você pensar é difícil, você vai dar um jeito de fugir nisso. Você vai se acomodar e no primeiro obstáculo é hashtag chega de desculpa. Você quer ter desculpa ou quer ter resultado? Uma pessoa fala assim, mas eu gosto de comprar e não gosto de vender. Eu não sei vender. Olha só, você acabou de falar que gosta de comprar. Então alguém vai vender para você e você te servir, você vai ficar feliz. Você só consegue comprar se tiver alguém te vendendo. Você precisa ressignificar a venda. Aí a pessoa fala, eu não sou rico porque vendas não é para mim. Gente, essa venda não é para você, é uma frase negativa. Mas a gente está vendendo o tempo todo. Um bebezinho, quando está com fome e começa a chorar, ele está vendendo a ideia dele de que alguém precisa alimentá-lo. O seu filho, quando quer algo de você, está vendendo a ideia dele de que se você der aquilo para ele, ele vai gostar, ele vai te agradar. Quem tem problema com venda, tem problema com renda. É simples assim. Esse é um dos aspectos. Então, se for esse o seu caso, você precisa desenvolver isso. Não ficar incomodado com uma ação de uma pessoa que começa a te oferecer algo para comprar. Abençoe. Simples assim. Olha só a ressignificação. Estou instalando coisas diferentes na sua cabeça, hein? Você já ficou com raiva daquele vendedor? Ele fica me oferecendo essas coisas. Abençoe, fala, Deus te abençoe. Com certeza você vai servir alguém vai estar interessado e abençoe. Transforme a venda em algo positivo, que suas ações irão mudar. Quando a gente fala em mudança de mentalidade, transformar uma crença é sair da sua zona de conforto. É fazer um diamante ser transformado. Sabe como um diamante se transforma? Ele está numa rocha, certo? Depois de muitos atritos, ele vira um diamante. Então, se você quer ser um diamante, você precisa se expandir. Você precisa sofrer atrito. Você não vai se transformar num diamante na sua zona de conforto, não. Você precisa realmente sair da sua zona de conforto. Fazer o que deve ser feito. Chega de desculpas. Faça um exercício também, além do que eu falei, de observar o que você fala, de falar só coisas positivas quando você estiver fazendo esse exercício. Faça o propósito de não reclamar de nada. Não culpe a crise, não culpe a pandemia ou qualquer coisa ou outra pessoa pelo seu resultado.
Seu resultado é apenas reflexo de suas crenças, que são suas raízes. Eu estou finalizando aqui, já vou falar a frase da aula, e algo muito importante antes de fechar. Não adianta culpar Deus ou esperar um milagre se você não fizer a sua parte. Olha só, eu dou sempre aquela cobertura especial da aula no final. É para os fortes e valentes que ficam comigo até o fim. Aí vem a cereja do bolo. Cereja do bolo, a melhor parte. Sim, fé sem ação é fraca. Fé sem obras é morta. Então, não culpe Deus. Entenda que a sua programação precisa mudar. Você precisa passar por uma metanoia financeira, pensar coisas diferentes, principalmente se das coisas dessa aula toda que eu falei para você aqui, alguma coisa você pensou, eu já fiz isso. Eu penso assim. Já aconteceu isso comigo. Lembre-se, em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você mudou sua mentalidade hoje, com tudo que eu te contei, faz um stories sobre a frase da aula de hoje, lá no Instagram. Você que está no Instagram, faz um stories. Tenho certeza que você vai compartilhar conhecimento rico para as pessoas que te conhecem e vai transbordar na vida delas. A frase da aula de hoje tem tudo a ver. Assim como pensas, tu és. Então, a frase da aula de hoje, assim como pensas, tu és. Essa é a frase da aula de hoje. Assim como pensas, tu és. Quem gostou dessa aula, foi muito conteúdo, nossa, eu quase não parei aqui para te falar. Dá um curtir aqui nesse vídeo, você está no YouTube, está no Facebook, no Instagram, também manda coraçãozinho, compartilha. Quem está no YouTube, já pega o link da aula, já compartilha a aula com as pessoas que você conhece. É hashtag chega de desculpas. Nós estamos ainda na 6ª aula, são 28 aulas no total. Fecha sua agenda aí, 12h07 e 21h47, todos os dias no horário de São Paulo, para você aproveitar ao máximo esse intensivão de finanças bíblicas. E olha o seguinte, existem 3 erros práticos que impedem as pessoas de ter suas finanças controladas. São erros que eu vou te contar lá na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que já é o maior evento online de finanças para cristãos do Brasil. É um evento fechado e gratuito só para inscritos, não é pago. É gratuito sim, mas para isso você precisa se inscrever. Como é que você faz para se inscrever? Entra no link cristãorico.com/evento e garanta a sua vaga de graça. E também indique o curso para as pessoas que você conhece. Haja como um verdadeiro cristão, compartilhe, transborde na vida das pessoas à sua volta. Eu estou aqui mudando a sua mentalidade. Lá na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, nós vamos colocar a mão na massa. Isso mesmo. Páginas e páginas de anotação. Anota tudo que você está aprendendo. A palavra-chave da aula de hoje é metanoia. Sim, a palavra-chave hoje é mudança de mentalidade. Metanoia é a palavra-chave de hoje. Então, o que você precisa fazer agora? Faz um stories com a frase da aula de hoje, assim como pensas tu és, e marca @cristãorico. Se você tem Instagram, segundo o que você deve fazer, indicar um evento para as pessoas que você conhece, convida muito mais pessoas para serem abençoadas com sabedoria bíblica na vida delas. Se você perdeu as aulas anteriores, elas vão ficar no ar por poucas horas. No canal do YouTube do Cristão Rico, ainda dá tempo de assistir, mas elas vão sair do ar. E quem avisa, amigo, realmente vou tirar mesmo. Amanhã, 12h07, vai ter um tema super especial, como negociar dívidas. Importante você vir e aprender. A aula amanhã à noite, 21h47, será sobre
A lei da semeadura, um dos princípios bíblicos mais importantes de administração das finanças. Não perca, venha e traga mais um. Fica no grupo do WhatsApp. Quem saiu, entra, senão vai perder muita coisa se não tiver. Espero você até amanhã, ao 12h07 e às 21h47. Como eu disse, volte para essa aula ao vivo, prioridade. E traga mais uma pessoa. Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau.